Muito bem, meus irmãos, hoje nós vamos suspender a nossa série de sermões em Daniel. Nós temos pregado uma série de sermões em Daniel, paramos lá no capítulo 9, mas hoje nós vamos fazer uma pausa em Daniel e vamos ler uma passagem bíblica que está na carta aos Hebreus. Então, abra a sua Bíblia na Epístola aos Hebreus. Eu farei a leitura dos versos 14 a 17. Versos 14 a 17 de Hebreus 2. Ok? Hebreus 2, versos 14 a 17. Acompanhe aí a leitura que farei. Espero que você acompanhe com interesse, com fé, com alegria, porque é a leitura da palavra de Deus. Diz o seguinte, Hebreus 2, 14 a 17. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele igualmente participou, para que, por sua morte, destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse todos que, pelo pavor da morte, estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Pois ele, evidentemente, não socorre anjos, mas socorre a descendência de Abraão. Por isso mesmo, convinha que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus, e para fazer propiciação pelos pecados do povo. Vamos orar pedindo ao Senhor que nos dê a bênção da iluminação neste momento? Senhor, nós agradecemos-te mais uma vez por nos aceitares na tua presença. Nenhum de nós merece pisar os teus átrios. Aqui estamos e somos aceitos porque um cordeiro morreu em nosso lugar. E agora que vamos nos debruçar sobre o texto que acabamos de ler, pedimos ao Senhor que o Senhor nos dê a graça de uma boa compreensão daquilo que nós lemos. Ajuda-nos a compreender melhor a natureza da obra redentora do nosso Salvador Jesus Cristo. E compreendendo melhor aquilo que ele fez, nós sejamos estimulados a amá-lo cada vez mais e a nos oferecer a ele como sacrifício vivo e agradável pelo que ele fez por nós. Nós pedimos estas coisas em nome dele, o sumo sacerdote, Jesus Cristo. Amém. Irmãos, hoje nós fizemos uma pausa no livro de Daniel, obviamente, porque é noite de Natal, a cristandade comemora o nascimento de Jesus Cristo, e nós, então, preferimos trazer-lhes uma orientação bíblica, uma instrução bíblica alusiva à data. Mas talvez você diga, reverendo, esse texto que o senhor leu parece não ter absolutamente nada com Natal. Esse texto
Pelo menos assim, numa primeira leitura, não parece ser um texto alusivo à data de hoje. Se você está pensando assim, eu posso compreender você. É que quando a gente pensa num texto bíblico sobre Natal, numa mensagem de noite de Natal, geralmente nós pensamos em passagens bíblicas que nos oferecem um relato do nascimento de Jesus. A gente quer ouvir falar a respeito de Maria, José, os pastores lá nas imediações de Belém, manjedoura, dos magos, do coral de anjos cantando paz na terra. Então, se você, ao ouvir a leitura do texto, pensou, acho que o reverendo está enganado, esse texto não trata do tema do Natal de Jesus Cristo. Eu posso compreender porque essa é a nossa tendência. Além disso, irmãos, eu posso compreender também porque as comemorações do Natal normalmente se concentram ah, na doçura da data. Normalmente se concentram no aspecto luminoso da data. Mas o texto que nós escolhemos hoje não é um texto assim que fala desta luminosidade, não é um texto que traz aquela doçura com a qual nós estamos acostumados, que a gente chama de espírito natalino, não é? O texto de hoje fala de morte. Como assim, pastor? Falar de morte em plena véspera do dia de Natal? É verdade. Nós sabemos que a vinda de Jesus ao mundo significa paz na terra. Esse foi o tema que os anjos cantaram lá em Belém. Mas, irmãos, a coisa não é tão simples assim. Pense comigo. Como é que um cirurgião pode deixar o seu paciente em paz, sem lhe extirpar o tumor que ele carrega dentro de si? Isso seria uma falsa paz. É aquilo que os profetas denunciavam nos falsos profetas. Eles dizem paz, paz, quando não há paz. Irmãos, a encarnação do Verbo foi de fato a manifestação da graça que trouxe paz a nós. Quando Jesus nasceu, os anjos anunciaram paz na terra. Mas só anunciaram paz na terra porque Jesus veio para extirpar o mal que aflige toda a humanidade. A encarnação do Verbo, irmãos, foi uma exigência dolorosa para ou da missão de Jesus Cristo. Ele não teria como cumprir a sua missão a menos que a encarnação acontecesse. E é sobre isso que eu gostaria de lhes falar nesta noite. É sobre isso que esse texto fala. Esse texto nos ensina a respeito da necessidade da encarnação do Senhor para o cumprimento da sua missão. Então, comecemos perguntando ao texto: qual é a missão do Senhor Jesus? O texto revela:
Em primeiro lugar, qual é a missão do Senhor? Você se fechou a sua Bíblia? Abra novamente lá no livro, na carta aos Hebreus, no capítulo 2, e veja no verso 16 que a missão de Cristo, segundo esta passagem, era a missão de socorrer a descendência de Abraão. Achou aí no verso 16? Jesus Cristo veio com esta missão, socorrer a descendência de Abraão. Quem são os descendentes de Abraão? Para tornar curta uma longa história, são os eleitos de Deus. Deus prometeu a Abraão que daria a ele uma descendência enorme. E depois, escrevendo aos Gálatas, Paulo nos ensina que todo aquele que crê em Jesus Cristo é filho de Abraão. Então, quem é a descendência de Abraão? São os eleitos de Deus. Então, qual é a missão de Jesus? Socorrer a descendência de Abraão, socorrer os eleitos de Deus. E ainda no mesmo verso 16, o escritor de Hebreus diz que ele não veio socorrer anjos, mas ele veio socorrer seres humanos. Esse é um detalhe importante para você entender a necessidade da encarnação. Ele veio socorrer a descendência de Abraão e o texto faz questão de frisar que esses descendentes de Abraão, aos quais ele veio socorrer, não são anjos, mas são seres humanos. E por que é que o texto faz questão de frisar isso? É porque, para socorrer seres humanos, ele precisava ser também humano. Vejam o que diz o verso 14. O verso 14 diz que todos estes aos quais Cristo veio socorrer são seres humanos de carne e sangue. E é por isso que o Cristo teve que se tornar também humano de carne e sangue, como aqueles aos quais ele veio socorrer. Então, você entende por que o Natal foi necessário? Você entende por que é que Cristo teve que nascer como um bebê lá em Belém? A encarnação de Cristo foi necessária. Por quê? Porque Deus decidiu socorrer seres humanos perdidos nos seus delitos e pecados. E para que ele pudesse socorrer seres humanos, foi necessário que ele também se fizesse humano como nós. Esta é a revelação que o texto nos faz. Mas há uma outra pergunta. Tendo entendido qual é a missão de Jesus e como esta missão requer a encarnação, uma outra pergunta precisa ser feita ao texto. Que tipo de socorro Deus veio trazer aos seres humanos? Ele veio socorrer a descendência de Abraão, mas que tipo de socorro ele oferece por meio de Jesus Cristo? O verso 15 da passagem que estamos analisando responde. Porque o verso 15 diz que Deus veio livrar a descendência de Abraão, livrar os seres humanos do pavor da morte. Esta é a resposta dada pelo verso 15. E mais, é dito não somente que Jesus veio nos socorrer do pavor da morte,
mas é dito também que este pavor é um tipo de pavor que escraviza os seres humanos a vida toda. Então, que tipo de socorro nos é oferecido em Cristo? É o socorro que nos livra do pavor da morte, pavor este que nos escraviza todos os dias da nossa vida. Irmãos, a nossa experiência comprova a veracidade do que esse texto está dizendo. Todos nós sabemos que o ser humano tem um pavor natural da morte. Não é verdade? A morte é nossa inimiga. A morte é uma ameaça constante contra a qual nós lutamos todos os dias. E o pior é que todos nós sabemos que mais cedo ou mais tarde vamos perder a batalha contra a morte. Ela não é apenas um inimigo pavoroso que nos perturba a vida toda, mas ela é um inimigo mais forte do que nós. A gente até tenta evitá-la a todo custo, mas mais cedo ou mais tarde ela nos vence. A gente até tem um pavor tal que a gente não gosta muito de falar sobre o assunto. A gente evita falar sobre ela, exatamente por termos este pavor da morte. A morte é horrenda, a morte é pavorosa, a morte é assustadora. Portanto, nós temos aqui uma boa notícia. A boa notícia é que Cristo teve que se encarnar porque ele veio para nos livrar deste pavor da morte que todos nós carregamos conosco a vida toda. É claro que, por diferentes razões, uma pessoa pode encarar a morte até de uma maneira resignada. Por uma série de razões, uma pessoa pode encarar a morte de uma maneira até tranquila. Mas, irmãos, o fato é que a morte é aquela experiência que carrega um quê de anomalia. Ela nos deixa sempre com aquele sentimento assim de que não era para ser assim. Porque a morte é uma experiência mesmo assustadora que nós desejamos evitar. E a pergunta é: por que a morte é uma experiência tão assustadora? Por que a morte é algo que nós desejamos evitar? Por que é que nós vemos a morte como uma ameaça, como uma companhia indesejada? Irmãos estudiosos têm tentado trazer respostas. Antropólogos, filósofos, psicólogos, todos têm buscado explicações, buscado respostas para esse pavor da morte que nos acompanha a vida toda, até na boa intenção de ajudar as pessoas a lidar com essa ameaça. Mas, irmãos, a resposta bíblica é a de que esse pavor da morte deriva exatamente da sua natureza punitiva, da sua natureza judicial. Segundo a Escritura, a morte não é parte do ciclo natural da vida. A morte, segundo a Escritura, é salário do pecado.
ela foi colocada sobre nós como juízo de Deus contra a criação. Porque nós nos rebelamos contra o nosso Criador, ele impôs uma maldição sobre nós: tu és pó e ao pó tornarás. E exatamente por causa desta natureza punitiva que a morte tem, que nós a rejeitamos naturalmente, que nós temos pavor da morte, temos uma certa ojeriza em relação a ela. Mas o texto hoje está dizendo que Deus, em seu amor e graça, decidiu vir em nosso socorro. Ele decidiu nos socorrer do pavor da morte. E para isso foi necessário que ele, na pessoa do seu Filho eterno, Cristo Jesus, se tornasse um ser humano como nós. Esse é o sentido do Natal. Mas por que a encarnação foi necessária? Irmãos, o texto diz claramente que a encarnação foi necessária para que ele, por sua morte, derrotasse aquele que tem o poder da morte. Então foi necessário que ele se encarnasse, porque a arma que Deus usaria para socorrer a descendência de Abraão e livrá-los do pavor da morte era exatamente a morte do seu filho. E para morrer, ele precisava ser humano. E para ser humano, ele precisava se encarnar. Foi por isso que ele teve que nascer como um bebê. Está clara para você, nessa passagem, a necessidade da encarnação de Cristo? Mas a pergunta que nós fazemos ainda a esse texto, irmãos, como é que a morte de Cristo seria usada como uma arma para socorrer os descendentes de Abraão? Dê uma olhada no verso 14. O verso 14 diz que por sua morte, Jesus destruiu aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Por que é que o texto chama o diabo de aquele que tem o poder da morte? Primeiro, porque foi ele, Satanás, quem induziu a humanidade ao pecado. E, como consequência, ficamos todos sob a condenação da morte. Talvez seja por isso que o escritor de Hebreus diz que o diabo é aquele que tem o poder da morte. Foi por uma ação dele que o ser humano caiu em pecado, trazendo morte sobre si. Além disto, a Bíblia diz que Satanás é o nosso acusador. Irmãos, pensem comigo. Em termos ideais, uma condenação justa, ela se sustenta com base na culpa do réu. Não é verdade? O acusador, o promotor do caso, precisa provar a culpa do réu a fim de que ele seja condenado. Não é assim que funciona na esfera jurídica. Então, a linguagem aqui é uma linguagem jurídica. Satanás, o diabo, é o acusador dos filhos de Deus.
Não foi isso que ele fez diante de Deus a respeito de Jó? Ele não foi levar acusações dizendo que Jó era um interesseiro, que só servia a Deus por interesse? Então, esse é o papel dele. É o nosso acusador. Portanto, o papel do acusador é estabelecer a culpa que sustenta a condenação. Agora imagine aqui comigo, pense lá no tribunal do júri. Imagine se o advogado de defesa consegue apresentar alguma evidência forense. Imagine se ele consegue apresentar lá alguma prova irrefutável. Sei lá, um exame de DNA que comprove de maneira irrefutável a inocência do réu. O que acontece se um advogado de defesa tem uma prova irrefutável para apresentar ao juiz? Toda a peça acusatória cai por terra. Não é assim que funciona? Toda peça acusatória cai por terra se a culpa do réu for eliminada. Removida a culpa, toda peça de acusação é desmontada. Irmãos, é mais ou menos isto. Esta é a imagem que o texto usa para que nós saibamos a natureza da obra que Jesus fez em nosso lugar, nos livrando do pavor da morte. Foi assim que Jesus destruiu aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Foi assim que ele destruiu o nosso acusador. Aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, foi destruído porque Jesus apresentou ao reto juiz do universo algo que remove a nossa culpa: o seu próprio sangue, o seu sacrifício expiatório. Uma vez que o sangue dele foi derramado em nosso lugar, uma vez que ele recebeu o castigo que era nosso, não há mais nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então, por meio da sua morte, por meio do seu sangue, por meio do seu sacrifício, ele desmonta a peça de acusação que qualquer pessoa, não apenas Satanás, possa fazer contra nós diante do tribunal de Deus. Quem acusará os eleitos de Deus? Não há acusação. Quem os condenará, diz Paulo? Não há condenação, porque a obra expiatória de Jesus remove a culpa e, portanto, remove toda e qualquer condenação que pudesse cair sobre nós. Não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Mas você vai dizer: reverendo, tá bom, faz sentido, acho que é isso que o texto está dizendo. A sua explicação, a sua argumentação é clara, mas acontece que Jesus morreu por mim, eu sou crente, eu confio em Jesus, ele é o meu Salvador, mas a morte está aí, não é, meu filho? A morte, mais cedo ou mais tarde, eu vou ter que enfrentá-la. Como é que esse pavor da morte é removido? Irmãos, é verdade, é verdade. Cristãos continuam morrendo, não é? Mas a Bíblia ensina claramente
que há uma diferença enorme da natureza da morte daquele que está em Cristo e aquele que morre sem Cristo. A Bíblia chega a dizer que Deus não tem prazer na morte do ímpio. É um tipo de morte que não lhe traz prazer. Mas a Bíblia diz que preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos, do justo. Percebe que há uma diferença? A morte por causa do que Cristo fez na experiência do crente deixou de ter um caráter punitivo. Ela não é mais uma execução penal. O castigo que deveria cair sobre nós já caiu sobre Jesus. A morte agora se tornou apenas uma volta para casa. Para o cristão, ela não é uma experiência que o coloca diante do juiz que o condena, mas é uma experiência que o lança nos braços do Pai Celestial, onde ele deseja estar por toda a eternidade. Percebe a diferença? A morte daquele que não tem Cristo é uma experiência dura, mas a morte daquele que tem Jesus é uma experiência doce. Então, é isso que o texto está nos ensinando, que Jesus veio a esse mundo, o Verbo eterno, o Cristo eterno, teve que se encarnar, nascer como uma criança humilde e frágil, lá em Belém da Judéia, para cumprir a sua missão. Qual era a sua missão? Socorrer a descendência de Abraão do pavor da morte. E como é que ele faria isso? Por meio da sua própria morte. Porque a sua própria morte era a arma que haveria de desmontar toda a peça acusatória contra os eleitos de Deus. Era a obra que haveria de remover a culpa que sustentaria toda a acusação e a punição final. Então, para que tudo isso acontecesse, foi preciso Cristo se encarnar. O eterno Filho de Deus teve que nascer como bebê, lá em Belém. A nossa salvação simplesmente não seria possível se não fosse o Natal de Cristo. Irmãos, a celebração do Natal para o cristão não é algo sentimentalista, não é uma celebração sentimentalista vazia. Para o cristão, a celebração do Natal é cheia de conteúdo, tem densidade, significa a nossa libertação do pecado e da morte. Significa a destruição de toda acusação que Satanás poderia levantar contra nós. Celebrar o Natal, para o crente, é celebrar a libertação do pavor da morte, que escraviza todo ser humano a vida toda. É celebrar a nossa libertação do pecado. Que nessa noite você celebre o Natal com essas coisas em mente. Você celebre o Natal, mas que não seja uma celebração vazia, meramente sentimentalista. Dê graças a Deus, porque não há mais nenhuma condenação para você. Dê graças a Deus, porque a morte é um inimigo vencido. Dê graças a Deus, porque a morte é apenas o portal de entrada na presença do Pai que ama você e que haverá de receber você com os braços abertos, a fim de ter você
juntamente com Ele por toda a eternidade. Que Deus nos ajude a compreender o verdadeiro sentido do Natal.